Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a Rômulo Trindade, Mentoria e Certificações, uma mentoria voltada para ajudar você a mudar a história da sua vida. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção, está aqui nas plataformas, nas redes sociais, ajudando você a mudar de vida, ajudando você a transformar os seus sonhos em realidade. Tá legal? E eu tô aqui com a missão de ensinar você conhecimentos bancários, que é uma matéria muito importante para a área bancária. Tá legal? Ok? Bom, o tema da nossa aula hoje é política monetária convencional. E esse é um tema muito importante, muito abordado pela banca, tá? Provavelmente vai ser a 6 Grande que vai fazer a prova do Banco do Brasil. Então, esse tema é um tema muito importante. Você precisa guardar, lembrar, estudar e se aprofundar nesse tema. Tá legal? Ok? E, prof, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque a gente quer levar a nossa mentoria para outros lugares. A gente quer levar a mensagem de que uma mãe que tem filhos, que tem responsabilidades, pode sim mudar de vida e passar no concurso público. A gente quer levar a mensagem de que pessoas bastante ocupadas também podem estudar para concurso público. E a gente quer levar a mensagem que não só estudar, mas serem aprovadas e mudar a história da sua vida. Tá legal? Então, nós, como mentoria, estamos aqui para justamente ajudar pessoas como você, tá? Que quer sim mudar de vida e sabe que tem sim a possibilidade disso através do concurso público, tá legal? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, eu tô no Instagram também, né? @prof.romulotrindade. Segue a gente, eu quero conhecer você. Manda uma mensagem para mim falando lá, né? Ah, prof, ó, eu estou com o senhor lá no YouTube. Deixa aí suas mensagens, tá bom? E eu peço uma coisa, essa é a nossa segunda aula sobre política monetária. Se você não assistiu essa aula anterior, eu peço para que você pare esse vídeo agora, assista a aula anterior e depois venha para cá, tá bom? Porque é um assunto que você tem que pegar desde o início para poder entender, beleza? Legal? Bacana? Então, vamos para cá, vamos começar nossa aula de hoje, mas antes, roda a vinheta. É isso aí, galera. Vamos para política monetária convencional, aula 2, aula 2, aula 2, aula 2. E a gente vai falar desse tema que é um tema, gente, extremamente importante, tá legal? Ok? Bom, nós já vimos na última aula a ferramenta recolhimento compulsório, que é a primeira ferramenta monetária convencional e uma das mais cobradas em prova. Agora a gente vai ver uma que é chama de operação de redesconto, tá legal? Essa ferramenta chamada operação de redesconto, ela é nada mais, nada menos, ela é do que um empréstimo, tá? Então ela é um empréstimo que o Banco Central faz para instituições financeiras. Acho que uma coisa bem básica que a gente precisa ter em mente, que você tem que gravar, que esse tipo de operação não é feita para a pessoa física. Tá legal? Ela é feita para instituições financeiras. É uma relação de empréstimo entre um banco, tá? Um banco e o Banco Central. Beleza? Bacana? Então nós chamamos ela de operação de redesconto. Tá legal? Bom, eu não vou mentir para você que esse tipo de empréstimo muitas vezes não é muito bem quisto pelas instituições financeiras, tá legal? Geralmente o Bacen é conhecido como emprestador de última instância, né? Porque a intenção ali mais é dizer o seguinte: bom, se eu tiver que emprestar dinheiro, se eu tiver como banco precisando de dinheiro, eu vou emprestar de outros bancos, mas emprestar do Bacen é um pouquinho complicado, porque ele vai analisar aquela minha situação financeira e se ele encontrar ali uma dificuldade financeira, pode ser que ele venha querer me fechar. Então, assim, é uma operação que acontece, tá legal? Mas ela é muito mais interessante quando o Bacen demonstra que ele está disposto a emprestar dinheiro. Ou seja, quando ele está disposto a colocar dinheiro no mercado e, consequentemente, baixa o custo desse empréstimo. Aí, assim, os bancos ficam mais despreocupados, né? E aí dizem, ah, não, acho que dá para mim ir lá buscar sim dinheiro, porque ele não está querendo pegar ninguém. Ele está literalmente disposto a emprestar dinheiro e colocar dinheiro no mercado. Beleza? Bacana? Bom, então operação de redesconto é isso. Então, ó, vamos ler comigo aqui, ó. Ele fala assim, ó, é um empréstimo, tá? Em curtíssimo prazo, realizado pelo Bacen para instituições financeiras para solucionar os problemas de liquidez
dessas instituições financeiras, tá legal? Prof, esse termo aqui, curtíssimo prazo, por que a gente trata dessa forma? Porque geralmente, quando o Bacen empresta dinheiro para um banco, ele tem vários prazos, tá, gente? Mas geralmente essas operações, elas ocorrem para eu pegar dinheiro hoje e pagar hoje, ou pegar o dinheiro hoje e pagar amanhã o Banco Central, tá legal? Tem outras operações que tem, por exemplo, de 90 dias? Tem. Tem de 180 dias? Existe, tá legal? Mas as que mais o Bacen faz são essas de curtíssimo prazo, em que eu pego o dinheiro hoje, pago amanhã, ou pego o dinheiro hoje, pago hoje, tá legal? Beleza? Lembra que eu te falei? Para os bancos, né? A gente sempre tem muito receio de pegar dinheiro lá no Bacen. Imagina eu batendo na porta do Bacen dizendo: Bacen, eu tô com um problema financeiro, tem como você me emprestar um dinheiro para eu pagar daqui a 90 dias, daqui a 180 dias? Vai ficar estranho, né? Certamente o Bacen vai analisar esse pedido com carinho. Mas quando eu estou chegando lá para pedir para pagar hoje, né, ou pagar amanhã, não é um problema, tá legal? Ok? Bacana? Agora, olha só, esse tipo de operação, ele também é conhecido como uma operação compromissada, tá legal? Grava esse termo, que esse termo está sendo muito usado para derrubar aluno em prova, tá? A Setup, por exemplo, usou uma questão para falar sobre essa operação compromissada. As operações compromissadas, elas já acontecem também entre bancos, né? E elas acontecem dentro do redesconto, porque como é que funciona? Eu vou pegar 1 milhão, por exemplo, emprestado no Bacen, mas eu vou deixar como garantia uma quantidade de títulos, tá legal? Beleza? E eu tenho um compromisso. Qual é o meu compromisso? Voltar lá e comprar os meus títulos de volta no outro dia. Então, eu pego 1 milhão e deixo 1 milhão em títulos, por exemplo, tá legal? E eu me comprometo com o Banco Central de voltar e comprar esses títulos de volta. Claro que ao comprar esses títulos de volta, no outro dia eu vou pagar ali uma taxa de juros em cima daquele valor, tá legal? Por isso que a gente chama de operação compromissada, que eu tenho um compromisso de comprar de volta e o Bacen tem um compromisso de me vender esses títulos de volta, tá legal? Então tem compromisso de ambas as pontas, tanto minha de voltar lá e comprar, tanto do Bacen de me vender esses títulos de volta, e assim a gente liquida esse empréstimo. Tá legal? Beleza? Então olha lá, operação compromissada, que a instituição financeira vende títulos ao Bacen com compromisso de recomprá-los no próprio dia da contratação ou no dia posterior, ou 90 dias ou 180 dias, tá legal? Beleza? Bacana? Por que existe isso? Porque isso aí é uma garantia para o Bacen. Imagina o Bacen pegando dinheiro emprestado de um banco e pegando calote. Isso pode gerar um problema financeiro para o Bacen, que é o banco dos bancos. Então, para evitar isso, você na verdade só faz essas operações dando como garantia alguma coisa. Tá legal? E aí, basicamente, essas operações compromissadas, quando se tratam de operações com o Bacen, em sua grande maioria, o Bacen pede para que entregue títulos públicos federais, tá legal? A legislação permite que o Bacen receba outros títulos, mas a prática nos diz que são títulos públicos federais, tá legal? Essa operação de redesconto, ela é registrada lá no sistema Selic, né? Porque como envolve ali a garantia de um título público, eu registro ela no sistema Selic, tá bom? Beleza? Bacana? E aí você tem essas informações. Vamos lá, continua comigo então, dá uma olhadinha na tela. Como eu te falei, por exemplo, ó, nós temos vários tipos de desconto, né? Redesconto. Então, tem o redesconto intradia, que ele acontece no STR, né? Ó, é uma operação compromissada, destinada a atender necessidades de liquidez dos participantes ao longo do dia. Pego o dinheiro hoje, pego de manhã, pago hoje à noite, por exemplo, né? Neste tipo de empréstimo, a instituição vende ao Banco Central títulos com o compromisso de recomprá-los no próprio dia, né? Ó, por isso que é intradia, porque o pagamento é no próprio dia, tá legal? Ó, da contratação ao mesmo valor da venda até o fechamento do STR. Dependendo da situação aqui, se for no mesmo dia, às vezes o Bacen nem cobra, gente. Só para você ter uma noção, tá bom? Então, não há ali um aumento, um acréscimo. Claro que vai depender da estratégia do Bacen naquele dia. Tá legal? A gente tem um outro tipo, que é o redesconto do Sistema de Pagamentos Instantâneos, o SPI. Geralmente, o que acontece, né? Quando chega sábado e domingo, os bancos estão fechados, né? E aí, no sábado e domingo, hoje em dia, todo mundo está fazendo Pix. Pix. E se o dinheiro que o Bacen, que o Banpará tinha lá na conta dele no Bacen ao longo do dia, do sábado e domingo, terminar? O que pode acontecer? O Banco Central, para que não pare os Pixes no sábado e no domingo,
coloca dinheiro lá na conta do banco, tá legal? E aí, quando for segunda-feira, vem o banco e devolve aquele pagamento para o Banco Central, tá bom? Isso é para quê? Para não deixar o Pix sem funcionar, né? Por exemplo, à noite, né? À noite o pessoal tá fazendo Pix, sábado, domingo, tá fazendo Pix, à noite ninguém tá trabalhando. Sábado e domingo, o bancário também não trabalha. Então, ali é como se fosse ali um limitezinho que fica disponibilizado para que as operações de Pix não parem dentro dos bancos, tá bom? Então, ó, a instituição que necessita de recursos e que dispõe de títulos pode vendê-los ao Banco Central com o compromisso de recomprá-los no dia seguinte, né? Com a cobrança de uma taxa até o fechamento do STR, né? Aí nós temos uma resolução que ela trata especificamente desse tema. Ok? Se você puder, dê uma lida nessa resolução, dê uma aprofundada. É sempre bom ter uma carta na manga. O que a gente tem que entender, gente, que por mais que a gente faça muita questão antiga, eles sempre farão questão novas. Sempre haverá um assunto novo, uma resolução nova, algo novo, e você tem que estar monitorando isso. Você sabe que para você ser aprovado no Banco do Brasil, você tem que ter um nível de acerto acima dos 80%. Dependendo da região, pode ser que você com menos consiga passar. Mas em grande maioria, o que a gente nota, né, ao ver gráficos, é que você tem que ter 80% da prova, 80, 81, 82, né? Quem passa desse percentual tem uma alta probabilidade de ser aprovado. Só que o cara que faz 80%, ele não estudou só o que caiu, ele estudou o que caiu e ficou tentando pegar coisa nova. Né, pegar uma coisinha nova, ter uma carta na manga. Por isso que eu falo nas minhas videoaulas do que você tem que ter uma carta na manga. Se ele bancar e colocar uma coisa nova, você fala, tá aqui o banco. Toma. Bora lá, bora ver se tu é o cara mesmo. Porque eu estudei esse assunto. Entendeu? Ok? E aí você vai para frente da banca. Você vai tentar derrubar a banca. Beleza? Bacana? Vamos lá então. Continua comigo. Deixa eu ver se tem mais um outro tipo aqui. Não trouxe. Mas tem vários outros tipos, tá, gente? Tem vários outros tipos. Bom, como é que funciona a operação de redesconto para ser utilizada como ferramenta monetária, tá? Lembra que eu falei para você que tem momentos que o Bacen quer emprestar realmente dinheiro, quer colocar dinheiro no mercado? Quando ele quer fazer isso, através da operação de redesconto, ele vai reduzir a taxa de redesconto. Tá bom? Então ele reduz ali a taxa de redesconto para facilitar para que os bancos tenham acesso a crédito mais barato. Ok? Então, quando a operação de redesconto está sendo utilizada para fazer uma política expansionista, reduzir a taxa de juros dos bancos, né, que é a intenção principal, o que ele faz? Ele vai lá no banco, fala assim, banco, ó, se vocês quiserem dinheiro emprestado, eu empresto para vocês. Inclusive, ó, tá baratinho, taxa de pai para filho, nem vou cobrar muito não, tá legal? É só para vocês terem dinheiro para poder repassar aí no mercado, tá legal? E aí ele pode, de repente, dar uma melhorada no prazo, entendeu? Tem toda uma jogada que você consegue fazer através desses empréstimos que o Bacen faz para instituições financeiras. Beleza? Legal? Claro, sempre com garantia, nunca sem garantia, tá legal? Então, quando o Bacen quer fazer uma política expansionista e quer mexer nessa ferramenta, ele reduz a taxa, ou seja, quanto ele vai cobrar nos empréstimos para as instituições financeiras. E aí a gente tem uma premissa. Se o banco pega dinheiro mais barato lá no Bacen, ele empresta mais dinheiro mais barato na ponta, tá? Então eu pego dinheiro barato, empresto barato, tá legal? Por quê? Porque a gente não sabe até quanto tempo essa política expansionista vai durar. Ou seja, quanto tempo o humor do Banco Central vai estar 10, né? Topzera aqui em cima. Então, o que eu faço? Vou logo fazer um descontão, uma promoção e repassar esse dinheiro logo, para ganhar na quantidade, tá bom? Então, qual é a intenção? Lembra que da regrinha da última aula? Para expandir tem que reduzir, para expandir tem que reduzir. Reduz a taxa de redesconto, reduz a taxa de juros dos bancos. Tá legal? Então, para expandir tem que reduzir, para expandir tem que reduzir. Reduz taxa de juros, reduz a taxa de redesconto. Tá legal? Bom, essa taxa, ela geralmente é a Selic, tá? É a Selic. Então, quando o Bacen cobra dos bancos, né, um pagamento pelo empréstimo que ele fez, ele vai lá e vê quanto é que está a Selic. Então me paga a Selic mais alguma coisa. Tá legal? E aí ele cobra isso dos bancos. E aqui você pode fazer uma análise da seguinte forma. Você nota que toda vez que a Selic, né, que a meta da taxa Selic sobe, essas operações vão cobrar mais caro dos bancos. Se os bancos vão pegar dinheiro mais caro, eles também vão emprestar
mais caro. Então, em outras palavras, quando essa situação acontece, nós estamos em frente a um banco central contracionista. Ou seja, né? O que é isso? O contracionista, ele está disposto a aumentar a taxa de juros, ele não quer que as pessoas consumam, né? Qual é? A gente viu, inclusive, na última aula, os motivos disso, né? Motivo, a inflação está alta, a gente precisa resolver, as pessoas precisam parar de comprar um pouquinho para dar tempo da gôndola voltar ao que era. Ok? E aí vem o Banco Central e aumenta a Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, né, a meta da taxa Selic, ele começa a movimentar o mercado para aumentar as taxas cobradas nos empréstimos que ele faz para os bancos. O banco pega dinheiro mais caro, empresta para você mais caro. Tá bom? Eu geralmente falo para os meus alunos em sala de aula, eu digo o seguinte para eles: olha, presta bem atenção, presta bem atenção. Se eu quero tomar dinheiro emprestado, se eu quero pegar um carro novo, se eu quero, por exemplo, sei lá, fazer um crédito imobiliário, o melhor momento para você procurar o banco, gente, é quando a Selic está para baixo, quando a meta da taxa Selic está para baixo. Porque quando a meta de Selic está para baixo, eu sei que a taxa do redesconto, já que a Selic, ela diminuiu, então ela vai diminuir também. E o banco vai pegar dinheiro mais barato e vai emprestar dinheiro mais barato. Então, a jogada, quando você quer pegar dinheiro emprestado, é esperar a Selic baixar. Quando a Selic baixa, meu irmão, faz a festa, tá legal? Beleza? Se você souber fazer a compra certa, você vai ter ali um bom rendimento, tá legal? Ok? Bom, mas, prof, e se a Selic tiver alta, ela é bom para empréstimo? Não, porque o banco vai estar contracionista, os bancos vão pegar dinheiro mais caro no Bacen e também no mercado, na verdade, porque tem pouco dinheiro no mercado, então o negócio vai ficar complicado e eles vão aumentar as taxas de juros. Então não é o melhor momento quando a Selic está alta. Porém, quando a Selic está alta, ela é muito bom para você guardar dinheiro, tá? Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo um momento contracionista, nossa meta da taxa Selic está aqui em cima e ainda tem probabilidade de aumentar ainda mais. Então, para quem está pegando dinheiro emprestado agora no mercado, tá pegando dinheiro caro, tá? Porém, beleza, tá pegando dinheiro caro? Tá. Mas, entretanto, todavia, né? Consegue guardar dinheiro e pegar uma rentabilidade bem legal também. Tá legal? Então, se você é um cara que gosta de guardar seu dinheiro, a Selic tá alta, aproveita, vai fazer um CDB, vai procurar ali sei lá, um título legal para você investir, vale muito a pena. E assim, geralmente a gente espera, né? Ah, eu espero ter muito dinheiro para poder guardar. Não, gente, você tem que começar de pouco. R$ 1, R$ 2, R$ 3. Eu tenho uma foto muito linda da minha mãe, minha falecida mãe, inclusive nessa sala aqui, nesse quarto, onde ela estava quebrando o porquinho, porque ela tinha mania do ano todo, ela ir pegando os dinheiros que estavam na minha bolsa. Então, ela lavava uma roupa, pegava R$ 2, R$ 10, R$ 50, e ela ia botando nesse porquinho dela, né? E ela vinha alegre da vida e quebrava. Inclusive, eu tenho, gente, bem ali em cima, vocês não vão ver, mas ali em cima tem algumas moedas dela que eu não tenho coragem de usar, né, que foram desse porquinho. E é isso. E aí, final do ano, ela tinha um dinheiro legal, ela fazia os gastos dela lá, gostava, ela adorava isso, né? Falo isso, inclusive, com muita saudade, né? Saudade da minha mãe. E ela me ensinou também a guardar dinheiro. Então, o melhor momento para você guardar dinheiro é nesses momentos, tá? É colocando, tá bom? Claro que a minha mãe, né, não colocava em títulos, mas é muito legal se ela pegasse esse dinheiro, tivesse colocado no título, além do dinheiro que ela tinha guardado no mês, né, no ano, ela também teria mais um rendimentozinho a mais. Beleza? Bacana? Bom, deixa eu falar de outra coisa que isso aqui já aperta o coração, né? Olha lá, operação de redesconto, ó. Além da taxa de redesconto, existe ainda o redesconto especial, né? Bom, o que é isso? O que é o redesconto especial? É um crédito focado em negociações previstas por lei, como, por exemplo, exportação de manufaturados, financiamento de produtos agrícolas. Você vai notar o seguinte, só para você entender. O Bacen, ele tem um afeto muito especial para o crédito imobiliário, ok? Para o crédito imobiliário, para o crédito rural e para o crédito para micro, pequenas e médias empresas, tá bom? Ok?
Então, o que que ele faz? Em alguns momentos, se eu estou lá pedindo dinheiro lá no Bacen, porque eu quero liberar no crédito rural, ele pode fazer uma taxa de redesconto especial para mim. Me dá até, inclusive, um valorzinho melhor, né? Me emprestar dinheiro mais barato. Se eu chego lá e digo, olha, Bacen, eu estou querendo uma linha de crédito porque eu quero emprestar para micro, pequenas e médias empresas. Ele também faz uma taxinha top, né? Crédito imobiliário, a mesma coisa. Por isso nós chamamos isso, né, de redesconto especial. Tá bom? Ok? Bom, né, geralmente isso aqui, a depender da situação, pode ser usado em momentos de crise econômica também. No meio da pandemia, em alguns momentos, o Banco Central emprestou dinheiro para os bancos escoarem no crédito imobiliário, no crédito rural, e esse crédito aqui, ó, micro e pequenas empresas, para tentar manter as empresas funcionando para não quebrar. Tá legal? Beleza? Bom, então esse é o nossa operação de redesconto. A outra ferramenta nossa, né, que é a nossa terceira e última política monetária convencional, nossa ferramenta monetária convencional, é o Open Market, tá legal? Beleza? Prof, o que é o Open Market, né? São operações que nós chamamos de mercado aberto, tá? O que o Bacen vai fazer? O Banco Central, ele vai entrar fazendo a compra ou a venda de títulos públicos federais. Deixa eu ver, gente, eu acho que eu tenho aqui tela, né? Vou botar aqui uma tela em branco. Pronto, ok? Olha só. Toda vez que você tem o Banco Central, Bacen, entrando no mercado, fazendo uma compra, tá legal? De títulos públicos federais, isso pode ser open market, tá? Nós vamos ver em outras aulas porque pode ser, tá legal? Mas é o Bacen comprando título público federal, isso aqui pode ser uma operação de mercado aberto, tá legal? Agora, quando eu vejo que o Bacen está fazendo uma venda de títulos públicos federais, eu tenho certeza absoluta que isso aqui é open market, tá legal? Beleza? Nós vamos aprender que tem uma operação bem parecida com essa chamada quantitative easy. A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Ok? Nas aulas posteriores. Mas na compra pode ser que seja open market, pode ser que seja quantitative easy. Já na venda não. Na venda a gente tem certeza que é a operação de mercado aberto ou open market, tá legal? Bom, essas duas formas de entrar no mercado, ou comprando título público ou vendendo título público, elas são maneiras de colocar dinheiro na economia ou tirar dinheiro da economia. Tá legal? Beleza? Bom, vamos prestar atenção aqui no que eu vou te ensinar agora. Ó. Quando o Bacen está comprando título público federal, qual é a intenção dele? A intenção dele é aumentar a quantidade de dinheiro na economia. Eu vou colocar aqui, ó, aumentar a liquidez. Liquidez. Tá legal? Beleza? Aumentar a liquidez. Em outras palavras, vamos pensar assim. Imagina você, Roberto, né, que tá aí comigo, ok? Eu pego e quero comprar esse celular que tá na sua mão aí, Roberto, beleza? Aí eu pego o meu dinheiro que eu tenho aqui, pena que eu não trouxe minha carteira para gravação, uma droga isso, né, mas tudo bem. Eu pego o dinheiro que eu tô aqui, Roberto, e pago você, tá legal? Beleza? Eu pago por esse celular. O que vai acontecer? Eu sou o Bacen, você é o dono do celular. Você me dá o celular e eu dou o quê? O dinheiro para você. Beleza? Legal? Quando eu faço essa operação, eu estou enchendo o bolso do Roberto, você, Roberto, de dinheiro. O bolso da Ana de dinheiro. Eu estou colocando dinheiro aí na mão de vocês. Tá legal? Ok? E eu estou tirando o título do mercado. Então, são dois movimentos que o Bacen faz quando compra títulos públicos. Ele enche o mercado de dinheiro, ou seja, enche os bolsos de vocês que estão me assistindo nesse exato momento de dinheiro, mas em compensação ele tira os celulares de vocês, ele tira os títulos que vocês têm disponíveis, tá legal? Esse aumento de dinheiro na mão do mercado, né, das instituições financeiras, faz com que, tá legal? Faz com que haja uma redução na taxa de juros. Mais uma vez, eu atento você que em nenhum momento aqui o Bacen está obrigando os bancos, né, a justamente baixar a taxa de juros. Mas é uma certeza. Se eu começo a tirar, né, títulos e colocar dinheiro, o banco se vê ali com muito dinheiro parado lá nas contas deles e começa a fazer promoção para
para poder repassar esse dinheiro, entendeu? Para empresta barato mesmo, tá legal? Isso aqui você já tem uma resposta, né? Você vai notar que quando o Bacen está comprando o título público para aumentar a liquidez e reduzir a taxa de juros dos bancos, isso aqui é uma política expansionista. Expansionista. Beleza? Bacana? Ok? Bom, agora pode ocorrer o inverso. Ao invés de eu chegar com o João, né, e simplesmente pegar e comprar, de repente agora eu vou vender para o João esse meu celular aqui. Se eu vender o meu celular para o João agora, o que vai acontecer? Eu vou mandar o celular para o João, beleza? E você vai me mandar o dinheiro. Então a Tati vai me mandar o dinheiro, a Ana vai me mandar o dinheiro, o Ricardo vai me mandar o dinheiro. Nesse exato momento, o mercado vai ficar cheio de título. Não é verdade? Mas em compensação vai faltar dinheiro, tá legal? Então olha o que vai acontecer quando o Bacen faz venda de título público, né? Ele vai reduzir a liquidez. Ok? Reduzir a liquidez. E, consequentemente, se o mercado está com pouco dinheiro, porque eles foram lá e o Bacen chegou vendendo título e enchendo o mercado de título e tirando dinheiro, a redução da liquidez vai fazer com que os bancos tenham que fazer um aumento, né, da taxa de juros. Entendeu? Ok? Então, preste atenção nesses dois movimentos. Bacen compra título público, aumenta a liquidez, reduz a taxa de juros. Bacen vende título público, ele está tirando dinheiro do mercado e aumentando a taxa de juros. Tá legal? Beleza? Isso é a ferramenta de Open Market na prática. Tá legal? Bom, tem mais uma coisinha que eu queria que você tomasse cuidado, que é o seguinte, ó. Bom, na primeira situação em que o Bacen está fazendo essa compra de título público federal, a 6 Gran Rio ela tem feito algumas perguntas um pouco mais capciosas do que perguntar para você sobre o que vai acontecer ao fazer isso. Geralmente as provas da 6 Gran Rio eram assim: o que vai acontecer se o Bacen comprar título público? Aí você tinha que responder: aumenta a liquidez, reduz a taxa de juros. Aí às vezes ele fazia algumas afirmações. Quando o Bacen compra título público, reduz a liquidez. Estava errado, porque não reduz, aumenta. Tá legal? Quando o Bacen compra título público, aumenta a taxa de juros. Não aumenta a taxa de juros, reduz. Então era muito fácil, porque era só tu gravar essa linha aqui e ficava tudo certo. Aí tu batia com o que ele estava falando. Se tivesse certo, você dizia ok. Se tivesse errado, você dizia que estava errado e pronto, acabou. Tá legal? Ok? Bom, só que ele passou a perguntar uma outra coisa. Qual é o efeito da compra de título público no valor do título? Efeito no valor do título. Ok? Beleza? Bom, o que você vai notar no movimento de comprar título público? Se eu estou comprando o título de você, João, se eu comprei o celular de você, você vai ficar sem celular, não é verdade? Mas você vai ficar com dinheiro. Então, quando o Bacen está comprando o título público, ele tira título e coloca dinheiro. Por colocar muito dinheiro, a taxa vai baixar. Mas por estar tirando o título, o preço do título vai aumentar. Ok? Então, na compra de título público, o preço do título aumenta. Ok, beleza? Ok? Mais uma vez, eu sei que você deve ter tido problema agora. Calma, vou voltar de novo para te explicar, tá bom? Te acalma, não desiste, tá? Ok? Mais uma vez, se eu estou comprando o celular de você, vamos entender que o celular fosse um título. Se eu estou comprando o celular de você, eu estou tirando o celular da tua mão. E de várias pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo que está me assistindo agora nesse exato momento, eu estou tirando o celular de vocês e dando dinheiro para vocês. Vocês estão com dinheiro, mas os celulares estão na minha mão. Eles já não estão no mercado. Tá legal? Se não tem celular no mercado, o que vai acontecer com o preço? O preço vai subir. Entendeu? Então a compra de título público reduz a quantidade de títulos e aumenta o preço do título. Tá legal? Bem bacana? Bom, já na venda é o inverso.
Quando eu passar a vender para você título público federal ou celular, para ficar mais fácil de você entender, vocês vão ficar cheios de celular agora, mas em compensação vai ficar com pouco dinheiro. Então, o fato de vocês terem pouco dinheiro fará vocês aumentarem a taxa de juros, mas o fato de vocês terem muito título reduzirá o preço do título. Então, o preço do título reduz. Beleza? Bacana? Então, isso aqui é o que a Seis Granil tem feito de mais novo em relação a esse assunto aqui, tá bom? Não é o mais novo, não, porque ela inventou um negócio bem chatinho depois eu te ensino, tá bom? Mas isso aqui era muito escroto, velho. Era muito escroto. Tu pegava uma vez, a primeira vez que isso apareceu em prova foi na CESP. A CESP fez uma afirmação, meu Deus, tu batia a cabeça e começava a desenhar aqui igual um maluco, tá legal? E por que eu falei pra você que essa matéria aí é uma matéria importante? Porque não é todo mundo que aprende. E a Seis Granil usa. Se você aprender isso, você vai botar o seu concorrente no bolso. Seu concorrente não vai conseguir passar disso aí. Entendeu? E ele vai se lascar, e é o momento que a gente está passando deles. Então é muito legal a Seis Granil quando ela usa esses temas mais pesados, porque, porra, evita de... Você sabe que você perdeu para um cara que sabia e dominava muito bem a política monetária. Aí, quando tu vai fazer uma outra prova de outra banca, às vezes você perde para um cara que a única coisa que ele gravou foi poupança, seguro, previdência e passou. Porque tu, sei lá, tu ficou nervoso lá na hora, te deu um tremelique e tu não conseguiu pensar direito e ele tava calmo e ele passou na tua frente. Ok? Não sei nem se a culpa é dele, né? Talvez seja até tu ter ficado nervoso, né? Ok? Beleza? Então é isso. Então, esse é o bacana lá da nossa amiga Seis Granil, porque a Seis Granil, ela mete pesado numa prova dessa e, meu irmão, se você se esforçar agora para aprender esse negócio, gravar esse negócio e trazer ele pro teu dia a dia, você vai botar uma galera no bolso. Ok? Beleza? Então, vai, prepara, estuda isso aqui, que isso aqui é muito importante mesmo. Tá legal? Beleza? Grava isso aí, que é muito importante para você, tá? Bom, eu vou tirar da tela agora. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não. Tá? Vamos ler agora, vamos para a leitura, tá? As operações de Open Market, que em tradução literal significa mercado aberto, são transações que fazem parte da política monetária, né? De modo a expandir ou contrair a quantidade de moeda em um país, né? Eles ocorrem quando o Banco Central realiza a compra ou venda de títulos de dívida pública para os bancos comerciais, tá legal? As operações de Open Market são reversíveis. Por exemplo, né? Se uma operação realizada deixou uma inflação fora de controle, a solução é executar uma operação inversa. Você vai notar que, assim, gente, é tentar. O jogo de controle da inflação é uma tentativa e muitas vezes erro. Você vai tentando, não deu certo, você tenta de novo, não deu certo, você tenta de novo, não deu certo. E é o que você está vendo na prática. Por que a Selic está aumentando? Porque o Bacen está tentando ali, como é que eu posso dizer, controlar a inflação, só que ele tenta. Joga um percentual, não resolve. Joga outro percentual, não resolve. Joga outro percentual, não resolve. E ele vai tentando até tentar segurar essa inflação, até ter o efeito que a gente espera. Então aqui é a mesma coisa. Se eu tento, compro, não resolve, eu compro de novo. Não resolve, compro de novo. Não resolve, compro de novo. Agora eu comprei demais. Puta que pariu. O que eu faço se eu comprei demais e coloquei mais dinheiro na economia? Misericórdia, eu errei a mão. O que eu faço? Eu inverto a operação. Eu começo a vender. Vende, para poder encaixar onde eu quero. Tá legal? Beleza? Então é um jogo de tentativa e erro. Às vezes tu compra mais do que deve, aí tu vende, né? Às vezes tu vende, aí tu vende mais do que deveria vender, aí tu compra de novo. Tá bom? Beleza? Vamos lá, continua comigo. Olha só, entre os principais objetivos do Open Market, a gente tem, ó, controle diário de circulação da moeda brasileira na economia. Bom, aqui eu queria tratar uma coisa com você que é muito importante. Você tem que entender que essas políticas monetárias, elas têm um foco no curto prazo. Eu não vou esperar daqui a 5 anos para ver esses efeitos acontecerem. Eu quero para hoje, eu quero para agora, tá? Então, por isso que a reunião do Copom, ela ocorre 8 vezes ao ano. Ela tem lá um espaço aproximado entre reuniões de 45 dias. Então, você resolve, toma uma decisão aqui, vê o que aconteceu nos 45 dias. Se não deu certo, você toma outra. Mais 45 dias, não deu certo, você toma outra. Entendeu? Então ela é no curto prazo, tá ok? Beleza? Olha lá.
Criação de liquidez para os títulos públicos. Então, ela acaba, quando você usa essa operação de comprar e vender, é como se você estivesse dando facilidade para os bancos terem acesso a vender seus títulos quando precisar e comprar quando precisar. Então, é muito mais fácil de utilizar esses títulos, tendo o Bacen sendo um dos caras que fica toda hora ou comprando ou vendendo título no mercado, né? É um cara a mais que você tem para vender. Olha lá. Controle da taxa de juros de curto prazo. É aquilo que eu te falei do curto prazo, tá bom? Negociação de títulos da dívida pública. Essa é a intenção aqui do Open Market, ok? Beleza? Olha lá. O Bacen, ao comprar títulos públicos, aumenta a quantidade de dinheiro no mercado. Eu fui bacana contigo, botei aumenta, mas era para me ter escrito aumentar a liquidez no mercado, né? No entanto, essa operação causa escassez nos títulos em circulação no mercado, aumentando os preços dos títulos. Então, aquele negócio que eu te falei, que quando compra, o preço do título aumenta, é justamente esse texto que você acabou de ver agora, tá bom? Esse tipo de estratégia é chamada de expansionista, né? O que a expansionista quer fazer? Reduzir a taxa de juros, tá legal? Beleza? E infelizmente, ela acaba ali aumentando o preço desse título, porque gera escassez no mercado, tá bom? Por outro lado, se o Bacen passa a vender títulos públicos, a quantidade de moeda em circulação reduz, beleza? Gerando um aumento na quantidade de títulos em circulação no mercado, reduzindo os preços dos títulos, né? Então, a venda é o inverso. Se eu estou vendendo o título, o mercado fica cheio de título, com pouco dinheiro, né, mas cheio de título. Então, o preço desses títulos tendem a reduzir, tá bom? Então, esse tipo de estratégia é a contracionista, tá? Prof, já não escreveu, por que eu tenho que ler? Porque tu tem que ler, bonitão. Tem que ler esse negócio. Tem que aprender a ler, tem que acabar com esse negócio de não querer ler as coisas, tá bom? E eu vou te trazer uma realidade. Tu sabes que quando tu entrar no banco, nem todo mundo vai querer te ensinar, na verdade? Porque você é um cara novo. Às vezes você chega lá com todo o gás do mundo e o cara tá ali, ó, pela fé. E ele não vai querer te ensinar, meu irmão. Às vezes, ele, com medo de... Assim, preste atenção que as pessoas... Muita gente gosta de criticar as pessoas, mas eu penso do ponto de vista do seguinte. Essas pessoas, elas têm família, elas têm um salário para manter, elas têm contas para pagar. Chega um cara lá, cheio de gás para roubar o emprego delas, ela vai agir de uma forma a favor dela e desfavor de você. Isso é o ser humano, tá? Isso é o ser humano. Ah, mas não deve. Tá, eu concordo contigo que não deve. Mas o ser humano vai fazer isso, infelizmente, gente. Infelizmente. A gente tá no mundo, a gente tem que viver isso na prática. Então, muita gente não vai querer te ensinar. Se essas pessoas não vão querer te ensinar, como é que tu vai aprender? Lendo. Tu vai ter que pegar o manual e ler. Entendeu? Pegar e ler. Só que qual é a diferença? A diferença é o que você vai fazer depois, quando chegar outro cara também fruto de concurso público. A maldade que você recebe, você não passa para frente. Tá legal? Então, se você encontrar pessoas que não vão ensinar você, não passe essa maldade para frente para que isso acabe, para que esse circo acabe. Mas, infelizmente, alguém vai ter que pagar o pato inicialmente. E provavelmente, em alguns de vocês, será vocês. Outra gente não, gente. Às vezes você chega lá no banco, é a coisa mais linda do mundo. Tem gente bacana, o pessoal te recebe, te ensina. Pô, vem aqui, deixa eu te mostrar. Cara, isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe e te dê pessoas que sejam legais contigo. Sabe, que te passem bondade. Mas, infelizmente, eu em alguns momentos vi, inclusive amigos que eu considerava amigos meus, fazerem a mesma coisa com gente mais fraca. Ele perdeu a amizade comigo, inclusive. Porque eu vi ele fazendo isso com outras pessoas, infelizmente. E me doeu tanto que eu não consegui mais ter amizade com aquela pessoa. Então, aprenda isso. Se você pegar um cara enjoado, leia. Quando chegar um outro novato, não faça o mesmo. Tá? Passa a bondade pra frente. Deixa a maldade parar em você e manda esse cara se lascar pra lá. Tá bom? Beleza? Bora lá então. Segue comigo. Bom, aquele desenho tá mais bonito aqui, tá? A minha letra é feia, então eu gosto de fazer esses desenhos. Né? Então, quando a gente tem a política expansionista, né? O que a gente vai ter? A compra de título público vai reduzir a taxa de juros. Não é verdade? Na contracionista, a venda de títulos públicos aumenta a taxa de juros, tá bom? Tem um negócio muito legal que eu ensino para o meu aluno, que é o seguinte, ó. Na compra, só serve se tu botar assim, compra-venda, tá? Compra-venda. Se você botar comprar de título público, não tem o R aqui, então o R reduz. Entendeu? Ok? Na venda, se eu botar vender, vai dar merda, né? Mas se botar venda
No A, aumenta. Ah, mas aqui tem o A, mas aqui não tem o R, aqui tem o R. Entendeu? Então, na compra reduz, na venda aumenta. Na compra reduz, na venda aumenta. Entendeu? Beleza? Vale a pena você gravar isso aí, tá? Beleza? Ok? Deixa aí um comentário aí se serviu esse negócio pra ti. Olha lá, preste atenção aqui pra mim. Existem algumas regras que têm que ser utilizadas, tá? No caso do Open Market. A primeira regra é uma regra que você encontra, inclusive, na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela diz que o Bacen não pode emprestar dinheiro para o governo. Tá? Então, o Bacen pode pegar o dinheiro que a gente é obrigado a guardar lá. A gente que eu digo o banco, né? Estou me colocando no lugar do banco. Né? Então, eu, como banco, sou obrigado a guardar dinheiro do Bacen. Aí o Bacen pega o meu dinheiro e empresta para o governo. Tá errado. Então, a Constituição Federal, o que, que ela diz? Não pode fazer isso. Tá legal? Beleza? Bom, se o Bacen comprar esses títulos direto do Tesouro Nacional, ele está infringindo a Constituição Federal. Porque quando eu compro direto do Tesouro Nacional, quando eu compro direto do site do Tesouro Direto, eu estou emprestando meu dinheiro direto para o governo. O dinheiro está indo direto para o governo. Então, tem uma premissa que eu queria que você gravasse. Como ele não pode fazer esse tipo de empréstimo, então ele não pode comprar direto do Tesouro Nacional. Bom, tem prova que escreveu assim: não pode financiar o governo. Tá certo. Beleza? Tem prova que diz assim: não pode comprar no mercado primário. Beleza? Bacana? Porque se eu compro no mercado primário, eu estou comprando direto do governo. Então não pode. Tá legal? Beleza? Só que essa regra de fazer operação com o governo de forma direta, ela tem uma exceção. E ela ocorre quando o governo solicitar para refinanciar essa dívida que ele tem com o Banco Central. Porque o Banco Central ele tem títulos, ele está lá com os títulos na mão, entendeu? Do Bacen. Vai chegar uma hora que esses títulos vão bater o vencimento. Quando chegar a data do vencimento, o governo vai ter que pagar o Banco Central. O Bacen não pode emprestar, mas o governo tem que pagar, claro, né? Ok? Afinal de contas, o governo está devendo para o Bacen. Então, nesse mês, preste bem atenção no que eu vou te falar. No mês em que estiver vencendo o título, se o governo quiser, ele vai poder pedir para refinanciar essa dívida, ou seja, pedir um novo prazo, claro, né, com uma negociação de taxa por conta disso, mas um novo prazo para o Bacen para que ele pague o Banco Central. E aí, neste mês, se assim o Bacen quiser, claro que vai querer, essa dívida será refinanciada, tá legal? E aí, neste caso especificamente, sim, haverá uma operação no mercado primário. Mas só nesse caso, tá bom? Agora, olha só. Eu coloquei em azul assim, ó. Que estiver vencendo em sua carteira. Por que eu tô botando que estiver vencendo em sua carteira? Pelo seguinte fato, pela seguinte coisa. Eu não posso fazer esse pedido de refinanciamento de dívida ao Bacen antes de vencer. Eu tenho que fazer no mês que estiver vencendo o título. Entendeu? Eu não posso fazer antes, tem que fazer no mês que estiver vencendo o título. Então, se os títulos estão vencendo em maio e o governo deveria pagar o Bacen em maio, é no mês de maio em que deve estar sendo feito essa solicitação de refinanciamento. Tá legal? Ok? Bom, e aí nós vamos para a segunda operação. Se ele não pode fazer essa operação no mercado primário, ok, porque tem essa regra, onde é que ele faz a operação então? Ele faz no mercado secundário. Ou seja, da onde ele vai comprar? De outras pessoas que têm título. No caso, essas outras pessoas seriam os bancos. Então, o banco comprou do governo, estava com título, veio o Bacen e comprou do banco. Quando eu compro de outra pessoa, eu estou comprando um produto de revenda, não é verdade? Né? Então, tipo, eu comprei um Corolla lá na Corolla. Porra, na Corolla, não, na Toyota. Né? Comprei lá na Toyota. Porra, legal, comprei no mercado primário. Mas se eu comprar o carro de você ou você comprar de mim, né? O que é que vai acontecer? Você já está comprando um carro de revenda. O dinheiro vai para mim, não vai mais para a Toyota. Então, no secundário, pode. Tá legal? No secundário, pode. Só que tem uma regrinha, né? Essa operação no mercado secundário, ela não pode ocorrer no mesmo dia em que o título foi emitido. Então, se o título emitiu hoje, no dia 14, alguém comprou ele no dia 14 e já vendeu no mesmo dia 14, não pode. Só pode ser no dia 15, tá? Um dia posterior.
títulos emitidos no mesmo dia pelo Tesouro Nacional não podem ser comprados pelo Bacen, tá? Então, emitiu no dia 14, o cara chegou hoje no secundário para vender, não pode, só vai poder comprar no dia 15, que é o dia posterior, tá bom? Beleza? Bacana? Vamos lá. Para a gente finalizar, já que a gente já está aqui no finalzinho da nossa aula sobre políticas monetárias convencionais, eu fiz aqui uma revisãozaça sobre essa forma de utilizar a ferramenta, tá legal? E aí eu vou ter assim, ó, se o objetivo é reduzir a taxa de juros, né? Ou seja, fazer uma política expansionista, eu quero reduzir a taxa de juros, então reduz, compra. Reduz, compra. Como é que faz? Reduz o recolhimento compulsório, reduz a taxa, não é a quantidade, né? A quantidade aqui de empréstimo tem que aumentar, né? Mas a taxa não, a taxa reduz, né? E a compra também. Na compra você vai reduzir a taxa de juros. Lembra do R aqui, ó? O R reduz. Então, para você gravar numa política expansionista que eu quero baixar a taxa de juros, eu vou baixar o recolhimento compulsório, baixar a taxa de redesconto e comprar, porque na compra reduz. Na compra reduz. Entendeu? Beleza? Agora, se eu estiver fazendo o inverso, se eu estiver fazendo uma política contracionista, aí é diferente. Já que eu quero aumentar a taxa de juros, então aumenta, pô. Aumenta o recolhimento compulsório, aumenta a taxa de redesconto e vende título público. Então, aumenta, vende. Aumenta, vende. Aumenta, vende. Grava isso aí, tá? Aumenta, vende. Aumenta, vende. Beleza, bacana, legal. Vamos lá, ok? E é isso, tá? É isso. Terminamos nossa aula hoje, deixando você bem aprofundado. Agora só cabe você gravar tudo isso aí. Tem que gravar mesmo, tá legal? Para que se alguém falar uma merda, você... Opa, tá errado. Ok? Beleza? Lembra que a prova é aquele cara que ele quer falar bonito, só que ele fala errado. E se você gravou, você vai entender que ele tá falando merda. Aí você, essa aqui tá errada. Entendeu? Ok? Beleza? Fica isso aí para você. Agora, outra coisa que você tem que fazer, pegar, né, textos aí e colocar para ler, tá? Uma vez uma aluna estava me ensinando agora que tem um tal de Google Alerta, que você consegue cadastrar dentro do Google tudo aquilo que você quer que venha de informação para você. E aí você bota lá o tema recolhimento compulsório. Cara, qualquer tema, alguém que escreva algum assunto sobre isso, vai cair no teu Google e tu vai fazer uma leitura e vai trazer pro teu dia a dia. Numa dessa, pode ser que a mesma leitura que você esteja fazendo, o cara que está fazendo a tua banca, que fez a tua prova, também leu. E aí casa você, eu já li isso aqui. Entendeu? Bacana? Fica essa dica aí para você que também é muito legal. Bom, eu termino a minha aula com essa frase do Henry Ford, em que ele fala assim, ó, o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Na nossa mentoria, a gente ensina os nossos alunos a fazer as questões primeiro, né? A gente ensina o nosso aluno a primeiro fazer as questões para depois assistir o vídeo do professor explicando essas questões. Por que a gente faz isso? Para que ele já estude antes, já tente fazer antes e já vá para a aula do professor sabendo como é que a banca cobra. E aí o olho dele vai mais clínico naquilo que o professor está ensinando, ok? Só que nesse processo as pessoas erram e muita gente não gosta de errar. Só que errar é algo muito importante. É muito importante porque é ela que vai criar uma série de lembranças daquilo que você não deve fazer. Então, o fracasso ele é uma oportunidade para você saber o que eu não tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Tá legal? Oxalá que todo mundo fosse esperto, inteligente e sábio para ver uma pessoa errando e não fazer a mesma coisa. Mas a gente sabe que isso é vida real. Na vida real não é assim. As pessoas mais erram para depois acertarem do que enxergam o erro de outro e fazem o inverso. Oxalá. Então, infelizmente, nós somos seres humanos, nós temos que errar, ok? Então, erre o quanto for necessário antes da prova, para que quando chegar lá na hora da prova você tenha a lembrança e pessoal, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não faço mais porque eu já errei essa questão, não vou errar de novo. E você vai trazer sim essa vaga para sua família, para sua casa, porque eu tenho certeza absoluta. Este sonho que Deus colocou no seu coração não foi em vão. Deus tem um propósito na sua vida. Então continua nesse caminho, continua lutando e não desista. Não desista. Deus tem um plano para você. Deus te abençoe. Tchau e até a próxima. Deus tem um propósito para sua vida. Ele quer te ver lá no topo. E tudo isso que você passa aqui, todas as dificuldades, cada dia é uma vitóriazinha que você tem que alcançar para poder chegar lá no propósito que Deus tem para sua vida.
Então acredita.